Shalom, investidores! Você sabia que a maioria das pessoas ainda deixa o dinheiro guardado na poupança? E se você faz isso, você pode estar perdendo dinheiro. Nesse vídeo, eu vou te mostrar quanto dinheiro você pode estar perdendo e um lugar inteligente para você guardar o seu dinheiro esse ano. Meu nome é Dirão Oliveira e esse é o canal Rico em Propósito. Aqui eu vou te ajudar a cuidar das suas finanças de forma clara, prática, com responsabilidade, sabedoria e propósito. Então, bora lá? A metade dos brasileiros ainda não faz nenhum tipo de investimento. E aqueles que fazem investimento, 68% colocam dinheiro na poupança. Você sabia disso? Somente 37% dos brasileiros investem em algum tipo de produto financeiro. E desses que investem, né, como eu disse, 68% está colocando dinheiro na poupança. Vamos lá, eu fiz uma rápida pesquisa aqui no Google, você pode fazer isso aí em casa. E olha só, a população do Brasil hoje é de mais de 211 milhões de habitantes. Isso quer dizer que 37% dessa população é somente 78 milhões de pessoas que são investidoras. E dessas, olha só, 68%, ou seja, mais de 53 milhões de pessoas estão colocando o dinheiro na poupança. E essas pessoas estão perdendo dinheiro. E eu vou te mostrar. Ou seja, apenas 24 milhões de pessoas que investem em outros tipos de investimento, seja em renda variável ou outras coisas. Vamos falar sobre isso neste canal. Bom, olha só o que eu trouxe aqui. Esse gráfico ele mostra a parcela, o valor de dinheiro, né, em percentual, que está colocado nos tipos de investimento. E eu trouxe aqui para a gente ver, olha só, apenas 1,8% está no Tesouro Direto, que é um tipo de investimento que você empresta o seu dinheiro para o governo, certo? 18% estão em investimentos em CDBs, a gente vai falar disso aqui um pouco nesse vídeo. 14% estão investidos em LCI, que são letras de crédito imobiliárias, outros 13% em letras de créditos agrícolas e somente 7% que está na renda variável, que é a bolsa de valores, fundos imobiliários e outros. E a maioria absoluta, 43% do dinheiro dos brasileiros ainda está na poupança. Isso é uma loucura. Bom, olha só, eu trouxe aqui de forma prática como que é o rendimento da poupança e como que é o rendimento do CDI. Calma, se você não sabe o que é CDI, eu já vou te falar. Mas isso aqui é um retorno aproximado anual, olhando os últimos 12 meses, né, de agora de julho de 2025 para julho de 2024, a poupança ela traz um rendimento de 7%, enquanto o CDI 13%. Olha só, é quase o dobro. E como que funciona a poupança? Vamos lá. A rentabilidade da poupança, ela corresponde a uma taxa referencial somada a uma taxa de juros de 0,5% ao mês. Olha só, uma observação importante. Essa regra ela é aplicável sempre que a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, não sei se você já ouviu esse nome, ela está acima de 8,5% ao ano. Se a taxa Selic estiver igual a 8,5% ou abaixo disso, então a poupança ela rende 70% da Selic mais a TR, né, que é a taxa referencial. Por exemplo, 70% de 8,5%, se a taxa estivesse em 8,5%, significa falar que a poupança renderia 5,95% ao ano, mais o TR, né? E se a gente converter isso, a gente precisa fazer uma fórmula aqui de juros compostos, né? Se eu pegar esse 5,95, que é o percentual de rendimento da poupança ao ano, e eu transformar isso em mensal, colocando nessa formulazinha que apareceu aqui, ó, isso significa dizer que o rendimento da poupança é 0,483 ao mês mais essa taxa, ou seja, aproximadamente aí o 0,5% por mês. Certo? Mas, bom, você pode estar se perguntando, o que é a Selic, né? A Selic é a taxa básica de juros da nossa economia, da economia brasileira, né? E ela é definida pelo Banco Central. E é ela que influencia todos os juros do país, seja empréstimos, financiamentos e também os investimentos, né? E qual é a taxa atual hoje?
da Selic, né? Você pode jogar aí no Google, eu trouxe aqui até uma imagem, ó, taxa Selic hoje, joga aí no Google, se você estiver vendo esse vídeo depois, né, ela pode ter mudado. A taxa hoje está em 15% ao ano. E como que ela é definida? A Selic ela é definida a cada 45 dias acontece uma reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, né, daqui do Brasil. Eles se reúnem de 45 em 45 dias, fazem essa reunião e decidem se a taxa ela vai permanecer igual, ela vai aumentar ou ela vai cair. Então ela pode, né, seguir qualquer um desses três. E você pode consultar isso também, eu deixei o link aqui, né, direto no site do Banco Central, ou pelo Google, como eu coloquei, ou pela taxa do banco. Você pode consultar a taxa quando você estiver vendo esse vídeo aí. E o que é o CDI? A gente falou aqui, né? O CDI nada mais é do que um certificado de depósito interbancário, certo? O que isso significa? Que é uma taxa que serve como base para muitos investimentos. E aí, por que esse CDI existe? A gente pode se perguntar, né? Vamos lá. Os bancos, pensa aí nos bancões lá, o Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, eles todos os dias emprestam dinheiro. Eles precisam emprestar dinheiro para as pessoas. Você, às vezes, você precisa fazer um financiamento, às vezes você precisa fazer um empréstimo direto. E você vai lá e pega dinheiro desse banco, né? E às vezes esse banco ele está com menos dinheiro naquele dia do que ele precisa para atender ali o público dele, o cliente dele. Então ele vai até o outro banco. Por exemplo, o Banco Santander ele bate lá na porta do Banco Itaú e ele fala para o Banco Itaú: Banco Itaú, eu quero emprestar aqui 100 mil. E aí qual o dinheiro, né? Qual o percentual de rendimento que o banco vai pagar para o outro, né? Porque ele vai emprestar esse dinheiro, 100 mil, ele vai devolver daqui um mês, por exemplo, ele vai devolver 100 mil mais alguma coisa, que é mais essa taxa. Então, essa taxa CDI, ela existe por isso, é uma taxa que eles definiram para que os bancos emprestem dinheiro entre eles. E essa taxa é o que define, né, o percentual dos investimentos. E aí, como que é esse CDI na prática, né? Ele acompanha basicamente a Selic. Lembra que a gente falou lá atrás? O Copom, então, Banco Central, o Copom se reúne, decide qual é a taxa Selic, a gente viu, né? A desse momento é 15%. Então, qual é o CDI? É sempre 0,10%, né, percentual abaixo do que é o Selic. Então, hoje, o Selic está em 15% e a taxa do CDI está em 14,9%. Tranquilo? Então, vamos na prática agora para mostrar quanto dinheiro você está perdendo, caso você tenha dinheiro na poupança, né? Vamos considerar aqui então, com esses números que a gente olhou aqui hoje, né? Na poupança, o rendimento mensal por mês é de 0,5% e o CDI, né? Quando a gente coloca uma aplicação aí no 100% do CDI, quer dizer que é 100% no valor da taxa do CDI, que é o 14,9 que a gente viu, quanto que isso rende mensal? 1,17. Mas olha só, tem um detalhe aqui. A poupança, ela é isenta de imposto de renda. Então, quando você coloca o seu dinheirinho ali na poupança, o rendimento que aquele dinheiro traz, não é necessário pagar imposto de renda. Já o dinheiro que você coloca no CDI, o lucro, olha só, o lucro, aquele valor que rendeu do dinheiro que você colocou, esse sim você tem que pagar um imposto de renda. Eu coloquei aqui no exemplo o imposto maior, né, que é de 22,5%. Esse imposto ele é uma tabelinha regressiva, eu vou te mostrar aqui. Fica tranquilo. Então, quando a gente abate esse imposto, o rendimento que a gente tem na poupança, né, líquido, é de 0,5%, porque a gente não tem o imposto de renda, e o 100% do CDI, a gente acaba tendo que pagar os impostos, então fica 0,91% ao mês para a gente. Você já consegue ver aqui, né, que pelo percentual já é quase o dobro, né, do rendimento. Então, olha aí onde a gente está perdendo dinheiro, né, quem coloca na poupança. Aqui, como eu disse, é a tabela do imposto de renda. Então, se você colocou esse dinheiro lá no CDI, uma aplicação, e você resgatou ele antes de 180 dias, ou seja, 6 meses ali, o imposto que vai ser cobrado é de 22,5%, que é isso que eu circulei aqui. Se passar desse tempo, se der ali 181 dias até quase um ano ali, 360, o imposto ele diminui para 20%. Se você passar de 360 dias, passar de um ano até 720, você vai pagar 17,5%. E se ficar mais de 720 dias, aí até não importa se ficar 10, 20, 30 anos, o imposto vai ser 15%. Bom, esses são os números de hoje, né? Claro que isso pode acontecer uma reforma aí, o governo mudar, mas atualmente é essa aqui a tabela que a gente considera. Então, para essa conta eu considerei o 22,5%, não fiz
essa questão da diminuição da alíquota, né? Então vamos lá. Quanto dinheiro a gente está perdendo hoje? Olha só. Considerando aqui um investimento de R$ 10, quanto a gente ganharia em um mês na poupança? 5 centavos. E no CDI, 9 centavos, aqui já descontado o imposto, tá bom? Se a gente aplicasse R$ 100, a gente ganharia por mês na poupança 50 centavos. No CDI, 91 centavos. E aí vai aumentando, né? Se eu coloco R$ 1.000, seria R$ 5 na poupança por mês e R$ 9 no CDI. Se eu coloco R$ 10.000, seria R$ 50 na poupança e R$ 90,68 no CDI. E se eu coloco R$ 100.000, eu vou ganhar R$ 500 na poupança e 906,75 no CDI. Então, quanto que a gente está perdendo ali, né? Eu fiz a tabelinha no canto aqui. Sim, em um mês, né? A cada um mês, a gente, se eu colocasse R$ 1.000.000 investido, eu estaria perdendo R$ 4.000,67 por mês. E aqui eu nem vou considerar juros compostos, né? Porque como que funciona os juros compostos? Vamos lá, só para tentar deixar claro. Se eu coloquei R$ 100, certo? No mês que vem, eu vou ter R$ 100, considerando aqui o CDI, né? A segunda linha aqui de baixo, ó. R$ 100 colocados, se rendeu 91 centavos, no outro mês eu tenho R$ 100,91. O rendimento vai ser calculado em cima dos R$ 100,91, não mais em cima dos 100. Então eu não vou ganhar só 91 centavos, eu vou ganhar 93, 94 centavos. Eu não estou considerando essa conta aqui de juros compostos, porque isso ficaria ainda maior. Mas vamos lá, só considerando juros simples, quanto dinheiro a gente estaria perdendo. Se eu considerar um ano, olha aqui, em R$ 100.000 investidos, eu estaria perdendo quase R$ 5.000 em um ano. Se a gente colocasse 1 milhão na poupança, a gente estaria perdendo R$ 48.000 em um ano. E 5 anos, olha isso, R$ 1.000.000 investidos na poupança, eu estaria perdendo em 5 anos R$ 244.000. Olha o tamanho dessa perda, é basicamente queimar dinheiro. E aqui, nesse vídeo, eu ainda nem estou falando de inflação, que é assunto para o próximo vídeo. Então já fica a dica aí, se inscreve no canal para você não perder mais conteúdos como esse, tá bom? Bom, então a pergunta que fica direta, aonde eu coloco o meu dinheiro? Se na poupança eu estou aí perdendo tanto dinheiro, como é que eu acho esses CDIs? Onde que eu invisto? Bom, muitos bancos possuem, né, essas modalidades de investimento. Talvez você já deve ter ouvido falar. Por exemplo, caixinha do Nubank, porquinho do Banco Inter. São investimentos aí que você consegue colocar na taxa de rendimentos 100% do CDI. Mas, bom, o que é importante olhar? O banco tem que ter uma cobertura do FGC. E o que é o FGC? Bom, é o Fundo Garantidor de Crédito. Isso significa que o investimento ele vai ficar protegido no caso desse banco quebrar, de acontecer algum problema com o banco. Só que olha só, é num valor de até R$ 250.000 por CPF, por instituição, com limite de 1 milhão. Ou seja, vamos explicar isso. Vamos supor que você tem R$ 1 milhão aí para investir. E você quer investir nesse investimento de CDI. Então você coloca 250 mil em um banco, vamos dar o um exemplo aqui, no Nubank. Você pega os outros 250 mil, coloca no Banco Inter, outros 250 mil você coloca no Itaú e outros 250 mil você coloca, sei lá, no Banco do Brasil. Então você tem 4 bancos diferentes com 250 mil. Se por algum motivo alguma dessas instituições quebrarem, né, ou as 4, o que é muito difícil acontecer isso, o Brasil já todo quebrou, né? Mas enfim, a gente tem direito, né, de garantido pelo FGC desse dinheiro ser restituído. Então é um investimento sim seguro que não corre riscos, mas lembrando, tem o limite de 250. Então até é bom dar uma variada nessa questão aí dos bancos, né? E aí, como saber se esse banco é coberto? Eu trouxe aqui. A gente pode consultar diretamente no site oficial do FGC, coloquei o link aqui, ó, www.fgc.org.br. Aí vai lá na aba Instituições Associadas e digita o nome do banco que você quer saber. Para facilitar, eu trouxe aqui ainda alguns exemplos, né, que tem a garantia, né? Eu trouxe aqui o Banco Itaú, o Banco Bradesco, o Banco Santander, Banco Inter, o C6 Bank, Nubank, Mercado Pago, o IT, né, que é do Itaú também, Banco Pan. Esses aqui são bancos que são
garantidos, né, pelo FGC e que possuem essa liquidez diária, ou seja, se eu colocar o dinheiro hoje, a partir do dia útil aí, amanhã já ele já está rendendo e, né, a gente pode sacar esse dinheiro em qualquer momento, certo? E aqui tem até alguns percentuais, né, dessa questão do investimento aí do CDI. Note, por exemplo, aqui o C6 Bank, né, a gente consegue investimentos aí que rendem até 103%, ou seja, vai pegar aquela taxa do Selic, ver qual é o CDI. Quando a gente fala 100% do CDI hoje é o 14,90, né? Mas aqui está falando 103, então vai render mais do que 14,90%. Só um adendo aqui. É importante ficar esperto, por exemplo, vou usar o Nubank aqui como exemplo. Dentro do Nubank tem as caixinhas do Nubank. E ali a gente consegue, né, colocar o nosso dinheiro e ter esse rendimento aí. Porém, é importante ler lá algumas caixinhas, eles colocam assim, 110 de rendimento, 120 de rendimento. Porém, tem condições. Você tem que deixar o dinheiro investido lá por um período maior de tempo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, para que renda aquele valor lá. Então, se você precisa do dinheiro para alguma emergência que ocorra, se você precisa pegar aquele dinheiro antes do tempo vencer, então não é bom usar isso aí, é bom ficar esperto. Sempre olha lá a questão da liquidez diária, né? Resgate imediato, para que você tenha acesso a esse dinheiro, tá bom? E aqui eu queria te perguntar, deixa o seu comentário aqui. Onde você costuma guardar o seu dinheiro? Você já saiu da poupança ou você ainda investe na poupança? Coloca aqui para a gente saber. Se esse conteúdo ele faz sentido para você, se inscreve aqui no canal. Toda semana vão ter vídeos ensinando sobre investimentos, sobre finanças pessoais, sobre escolhas inteligentes para as nossas vidas, né? Tudo isso com propósito. Deixa aqui no comentário o tipo de vídeo que você quer ver, no que você tem dúvida. A gente ainda vai falar sobre tudo isso. A gente vai falar sobre inflação, a gente vai falar aí sobre os tipos de investimento, né? Fundos imobiliários, a gente vai falar sobre bolsa de valores. Então não esquece de se inscrever aí e curte aí.